Oi pessoal, esse é o canal Gurumilândia, eu sou a tia Nathalie e a gente está começando hoje o segundo episódio da série Amigurumeiro Novato, onde eu vou ensinar amigurumi do zero para você que inclusive não sabe nada de crochê. Tanto que, como combinado, nesse segundo episódio a gente vai aprender os 5 pontos mais utilizados no crochê / amigurumi. Separe sua linha e sua agulha e bora pro vídeo! Antes de iniciar qualquer ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer é um nozinho inicial para manter o fio seguro e impedir que os pontos desmanchem. Comece segurando com o dedão e o indicador para não soltar. A ponta do fio fica presa aqui e a parte que a gente vai usar vai sendo conduzida por baixo dos dedos. No começo é um pouco mais difícil você treinar a coordenação dos seus dedos, mas com o tempo vai ficando mais fácil. O importante é que o começo fique preso e que a gente consiga conduzir ele dessa forma. Então, para fazer o nó inicial, você vai posicionar a agulha por baixo do fio, vai girar a agulha uma vez e sem deixar esse lacinho soltar, enganche a agulha por baixo do fio e passe por dentro do laço. E tá pronto! Firmou o nó, fez sua primeira laçada e agora seu trabalho não vai soltar. O primeiro ponto que eu vou ensinar se chama correntinha. As correntes são a base para o crochê linear e inclusive o amigurumi também pode ser iniciado com correntes dependendo do caso. Com a agulha no laço, você vai passar ela por baixo do fio. Tem gente que passa por trás, puxando dessa forma. Eu prefiro, acho que é melhor passar pela frente, por baixo. Você vai enganchar e puxar por dentro da alça. E aí formou a primeira corrente. Novamente, passe a agulha por baixo do fio e puxe ele por dentro da alça que já estava na agulha. E assim você vai fazendo uma corrente atrás da outra. Se a tua receita estiver pedindo, por exemplo, 20 correntes, você vai fazer 20 argolinhas dessa para poder formar a primeira sequência de pontos, que é chamada de primeira carreira. Aqui eu fiz 9 correntes, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer mais algumas, completar 15, porque eu quero deixar essa carreira um pouco mais larga para a gente poder vir na sequência e fazer os outros pontos depois por cima, tá? Por fim, eu arrematei, que é fazer o corte e a finalização. Puxei o restante do fio por dentro da última corrente e tá pronto o nosso primeiro ponto, as correntinhas. O segundo ponto que a gente vai fazer se chama ponto baixíssimo. E como vocês viram, a gente precisa iniciar com as correntinhas porque ela é a carreira de base. Os pontos vão ficar presos em cima dela. Sempre que a gente vai fazer esse crochê linear, que é de baixo para cima, para poder fazer a segunda carreira, nós temos que subir mais uma corrente, porque é ela que vai dar a altura dos próximos pontos. Você vai pular a 15ª corrente, porque ela é a base dessa correntinha que a gente fez por último, para poder virar. Afinal, essa corrente de cima representa um ponto. Ele vai ser o primeiro ponto da segunda carreira. O ponto baixíssimo vai ser feito assim. Você vai encaixar a agulha na 14ª corrente da carreira de base. Vai pegar o fio por trás e vai passar por dentro da correntinha. E depois, passar também por dentro da alça que já estava na agulha, tudo ao mesmo tempo. E aí você forma o primeiro ponto baixíssimo, é um ponto bem pequenininho. Repetindo, insira a agulha por dentro da corrente, lace o fio lá por trás e passe por dentro das 2 alças que já estão na agulha. E assim você vai fazer até o final da carreira. O ponto baixíssimo é muito usado para dar acabamento, para fechar carreiras, para fazer detalhes, para fazer trocas de cor. É um ponto bem versátil, além de servir também para poder fazer correntinhas reforçadas. Tipo, se você reparar, aqui tem correntes normais e aqui tem correntes com ponto baixíssimo. E na verdade fica parecendo uma corrente mais grossa, mais firme. Terminei os 15 pontos baixíssimos, agora é só cortar o excesso de fio
e finalizar da mesma forma que a gente fez só com as correntinhas. O terceiro ponto se chama ponto baixo, e esse vai ser o melhor amigo de vocês, porque é com esse ponto que você faz todo o corpo de um amigurumi. Inclusive você pode fazer até as peças de roupa usando só ponto baixo. Então aqui eu já fiz as 15 correntes, a gente vai subir a 16ª, que é para poder virar e começar a segunda carreira. Mesmo esqueminha, pule a última corrente de base e insira a agulha na próxima corrente. Puxe o fio de trás, passe por dentro da corrente para ficar com as duas alcinhas. E ao invés de você passar a segunda alça por dentro da primeira, você vai pegar uma terceira alça e vai passar essa terceira por dentro das outras duas, formando então o primeiro ponto baixo. Novamente, insira a agulha no ponto de base, lace o fio por trás, passe por dentro da corrente, lace um terceiro fio e passe por dentro das duas alças da agulha. Agora é só exercitar até o final das correntinhas para a gente poder passar para o quarto ponto. Terminamos os 15 pontos, lembrando que a corrente inicial também conta como ponto, então é uma correntinha e 14 pontos baixos, tá? Para finalizar uma carreira com um ponto desse tipo, a gente não pode deixar desse jeito, porque ele não é como um ponto baixíssimo, que praticamente já dá um nó. Esse aqui, ele desmancha, e se você só puxar o fio por dentro, o ponto vai ficar frouxo. Então aqui a gente faz assim. Finalizou o ponto, é só você fazer mais uma corrente, e aí sim, você pode fazer o arremate e puxar o fio, que aí ele vai ficar com um ponto bem firme e seguro. O quarto ponto se chama meio ponto alto, e ele tem esse nome justamente porque ele fica entre o ponto baixo e o ponto alto, tendo uma altura mediana. Para iniciar a carreira de meio ponto alto, a gente costuma subir 2 correntes para poder dar a altura dele, já que ele é um pouquinho maior. Nesse ponto, ao invés de a gente deixar apenas uma laçada na agulha, a gente vai fazer uma segunda alça. Pule as 2 correntes iniciais e mais a terceira de base, e insira a agulha na próxima corrente. Lace o fio de trás, passe por dentro da corrente e aí a gente vai ficar com 3 alcinhas na agulha. Nós vamos tirar todas as 3 de uma vez só com uma quarta laçada. E pronto, já temos um meio ponto alto. O meio ponto alto também pode ser usado para fazer corpo de amigurumi, mas eu não gosto porque ele fica muito esburacado, ó. Aí pode acabar vazando enchimento. Então eu só uso ele quando eu quero fazer alguma curvatura no corpo. Eu inclusive fiz ele na cauda do Shippo, tem receita aqui no canal, eu vou deixar nos cards para vocês poderem assistir depois, tá? Bora fazer mais um? Deixe 2 alças na agulha, insira a agulha por dentro do ponto de base, puxa o fio por trás, e aí quando tiver essas 3 alças na agulha, junte as 3 com uma única laçada. E aí você fecha o ponto. Agora é só repetir até o final da carreira. Finaliza a carreira com o mesmo esquema do ponto baixo, que é fazendo uma última correntinha. O quinto e último ponto é o ponto alto. Ele é maior do que todos os outros pontos que a gente fez até agora. Então, para poder subir e alcançar a altura dele, nós vamos iniciar a carreira com 3 correntes. Mantenha uma segunda laçada na agulha, pule as 3 correntes iniciais mais a última de base e enganche a agulha na 14ª. Puxe o fio por trás, suba e aí a gente vai ficar com as 3 alças na agulha. A diferença do meio ponto alto é que nós não vamos tirar as 3 de uma vez só. Nós vamos tirar primeiro as 2, depois puxar o fio e tirar as outras 2. Novamente, com as 2 alças na agulha, insira a agulha por dentro da corrente, puxa o fio de trás, ajuste o tamanho, né? Dê mais uma laçada, tire as 2 primeiras alças, depois tire as 2 outras alças. Esse é um ponto que nós usamos para fazer roupas e acessórios, porque ele não é adequado para fazer corpo. É um ponto que fica macio por ser maior. Ele é mais maleável, tá vendo? Logo, ele não tem resistência suficiente para dar sustentação no corpinho de um amigurumi.
Ele é um ponto que faz mais buraco, é um ponto mais frouxo. Para fazer o corpo a gente precisa de um pontinho pequeno para deixar a trama bem firme e ao mesmo tempo aguentar o peso e a expansão do enchimento, né? Terminamos a carreira e olha que coisa mais bonitinha essa sequência de pontos altos. Eu amo esse ponto. E esses são os 5 pontos que nós fizemos hoje. Eu deixei eles separados aqui por categoria de corpo e de decoração. Aqui nós temos a corrente, ponto baixíssimo e o ponto baixo, que a gente sempre vai usar nas bases de corpo. O meio ponto alto a gente pode usar no corpo através de algumas técnicas específicas e o ponto alto fica restrito mais à decoração e acessórios. Eu fiz o crochê linear aqui apenas para demonstrar os pontos para vocês, mas no próximo vídeo a gente já vai começar com o crochê circular, aquele espiral. Então não perca, porque nesse terceiro vídeo vocês vão aprender a fazer a caixinha da Nezuko e a gente vai usar bastante esses 3 pontos aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!